Fala, rapaziada, bom dia pra vocês. Tô aqui com a minha gangue, ó. Minha motorista, minha princesona. Dá um oi aí, princesa. E o moleque, cadê teu moleque? Aqui. Aparece a cabecinha pequena. Aí, ó, cabecinha pequena de meteoro que o papai do céu te deu. Bom, estamos aqui indo treinar agora de manhã, fazer o treino da manhã. E a gente vai trocar uma ideia nesse caminho sobre o resultado das eleições de ontem, que foi algo que, pelo menos pra mim, deixou uma mensagem muito clara, né? Antes disso, quero perguntar pra você o que você achou. Escreva nos comentários se o resultado das eleições foi mais ou menos o que você esperava ou não. Quero ouvir de vocês. Pra mim foi mais ou menos o que eu esperava, mas até falava com a minha esposa agora. Embora eu tivesse prevendo um panorama muito próximo desse mesmo, quando a gente vê a coisa concretizada mesmo, dá uma dor no coração. A gente vê que mais de 100 milhões de brasileiros resolveram votar em Lula e Bolsonaro. Meu irmão, dá uma dor no coração terrível. Mas tem algumas coisas interessantes pra gente analisar e avaliar a respeito desse resultado das eleições, né? E aí já começou uma guerra de narrativa, gente falando, teve fraude porque votaram nos candidatos do Bolsonaro, mas não votaram nele, etc, etc. Eu vou fazer um vídeo depois sobre esse papo da fraude. E hoje ainda vou soltar um vídeo dizendo sobre o que fazer agora que estamos entre Lula e Bolsonaro de fato. A gente já sabia que ficaria entre os dois, mas havia a possibilidade de um deles vencer no primeiro turno. Mas agora não, agora a gente já sabe certinho que vai ter um segundo turno entre os dois. E o que dá pra fazer, o que é menos pior, né? De repente, mais no fim da tarde eu solto esse vídeo aí falando sobre isso. Mas de cara aqui sobre o resultado das eleições, né? E primeiro também quero agradecer a todo mundo que participou da nossa live ontem. Mais de 100 mil pessoas assistiram a nossa live ontem. Eu ia falar, assistiram ao vivo a nossa live, mas pode ser, né? Porque tem gente que assiste depois, né? Mais de 100 mil pessoas assistiram a nossa live ao vivo ontem. Mais um tanto tá assistindo agora. E a gente ali, teve um momento ali que eu desabafei com a rapaziada, que eu falei que realmente, quando a gente vê um resultado desse saindo, pessoas como eu, assim, que não estão nem um lado nem o outro, na verdade batem nos dois lados. E tô aqui, meu irmão, metendo a cara, me incomodando, recebendo ameaça há tantos anos, adoecendo por causa dessa porra. A gente fica se perguntando por que a gente tá fazendo esse tipo de conteúdo, né? É um conteúdo que o YouTube não quer, é um conteúdo que incomoda a gente, adoece a gente que faz e traz muito pouco retorno. Eu estaria tendo muito mais retorno financeiro no YouTube se eu estivesse jogando videogame, se eu estivesse fazendo trollagem, se eu estivesse fazendo qualquer outra porra. Mas é uma tentativa de abrir os olhos da galera, e quando a gente tem um resultado de eleição assim, a gente vê que a gente está sendo extremamente incompetente nessa tentativa de abrir os olhos da galera. Então, sim, a gente se questiona o porquê de continuar fazendo isso, né? E sei lá, eu acho que é só por conta de vocês aqui que estão inscritos aqui no canal, confiam em mim, seguem mandando mensagens carinhosas sempre que eu faço um vídeo aqui. Eu acho que é por isso que eu não parei ainda. Mas vamos lá, qual foi o resultado das eleições de fato, né? A gente viu que o Brasil está majoritariamente entre Lula e Bolsonaro, certo? Mas há um grupo muito relevante de pessoas que se absteve, que votou nulo ou votou branco para presidente. O que isso quer dizer? É um número relevante, mais de 30 milhões de pessoas, quase 40 milhões de pessoas. Se você for pensar que Bolsonaro e Lula ficaram ali na casa de 50 e poucos milhões de votos e quase 40 milhões de pessoas não votaram nenhum nem em outro, você vê que essa polarização, na verdade, não é tão Lula-Bolsonaro assim. A gente tem Lula, Bolsonaro e tem um outro grupo muito relevante, tão relevante quanto esses outros dois, que se recusa a votar em ambos. Agora, o que é inegável também no resultado? Um fenômeno que a gente está avisando aqui que ia acontecer há muito tempo, que era a ressurgência do PT servindo como instrumento de fortalecimento do bolsonarismo. E acaba que a gente entra, e aí que é o perigo,
Esse terceiro grupo, que não está nem se sentindo representado por Bolsonaro nem por Lula, tende a ser completamente esmagado por essas outras duas forças. Por quê? Vamos fazer aqui um exercício de lembrar de fato como é que estava em 2018, 4 anos atrás só. E aí parece até ontem, até na live eu falei isso, que a gente parece que criou uma máquina do tempo e voltou para 2014. Por quê? Esse cenário de uma eleição muito acirrada entre o PT e uma outra força, a gente viu lá em 2014, quando a Dilma virou sobre o Aécio na finaleira, né? Ficou uma margem muito pequena ali, menor até do que a margem que o Lula lidera hoje. Mas 4 anos depois, em 2018, a gente viu uma realidade completamente diferente. Em 2018, 4 anos atrás, o Lula estava preso, literalmente preso, dentro da cadeia. A gente teve o PT praticamente dizimado, expurgado da política. Se eu não me engano, salvo engano, o PT fez um governador do estado só, em 2018. Pouquíssimos deputados federais. Em um ou outro estado fez alguns deputados estaduais, mas na maioria dos estados a sua bancada minguou, diminuiu muito. E até a segunda força progressista, ali o PSOL, né, a linha auxiliar do PT, também ficou muito pequena, muito reduzida. E como é que foi o resultado de ontem? Cara, a gente voltou para 2014, onde o candidato do PT à presidência da República saiu na frente e Lula botou 5 milhões e poucos mil votos de vantagem em cima do Bolsonaro, que é algo muito relevante. E a gente vai falar mais tarde, no vídeo da tarde, sobre esse quantitativo, sobre perspectivas, etc. Mas Lula acabou na frente do Bolsonaro. Alguns candidatos ao governo do estado do PT já foram eleitos no primeiro turno. Já teve governador do PT sendo eleito no primeiro turno. Diversos outros candidatos do PT ao governo do estado foram para o segundo turno. Uma coisa muito relevante é que aqui, Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista do Brasil, pela primeira vez colocou um candidato do PT no segundo turno da eleição para o governo do estado. A gente tem aqui agora um petista disputando pela primeira vez na história o governo de Santa Catarina no segundo turno. E eu dei uma olhada nos deputados eleitos. Muito deputado do PT e do PSOL sendo eleito. Muito. Tanto deputados federais como deputados estaduais. Então, é inegável que o PT, o deputado mais votado de São Paulo, Guilherme Boulos, federal. Deputado mais votado de São Paulo, estadual, Eduardo Suplicy, do PT. Um do PSOL, outro do PT. É inegável que a esquerda ressurgiu e ressurgiu com muita força. E de quem é a culpa dessa ressurgência da esquerda? Não tem como tirar das costas do bolsonarismo. Não tem. Bolsonaro pegou o Brasil com a esquerda praticamente dizimada. E agora a gente vê uma ressurgência com muito poder da esquerda. E o que é interessante é o seguinte: a ressurgência da esquerda fortaleceu o bolsonarismo, por sua vez fortaleceu o bolsonarismo. Ah, brigadeiro, por que você está falando isso? Agora vamos voltar nas eleições de 2020. Em 2020, Bolsonaro pediu voto diretamente para 40 e tantos candidatos nas suas lives, nos seus materiais, etc. E apenas 4 se elegeram. Todo mundo que colou a imagem na imagem do Bolsonaro nas eleições de 2020 tomou na tarraqueta. Ou seja, o bolsonarismo estava muito fraco em 2020. Por quê? Porque o Lula ainda não era realidade enquanto candidato. A partir do momento que Lula vira realidade enquanto candidato, o bolsonarismo começa a apontar e dizer: veja, é uma luta do bem contra o mal. Se você não votar no Bolsonaro, se não estiver com o Bolsonaro, você está elegendo o Lula. E essa narrativa permeia a população, muita gente acredita nisso, e então começa a reforçar o movimento bolsonarista.
E aí vocês vão entender o porquê que eu falo que agora a gente está em 3 grupos, só que esse grupo que, embora relevante, não se identifique nem com o bolsonarismo, nem com o petismo, tende, se a gente não for competente nos próximos anos, a ser esmagado pelas 2 forças, porque as 2 forças agora conseguem entrar nessa narrativa que engana os mais incautos, que é, veja, se você não estiver com o Bolsonaro, você está fortalecendo o Lula. E Lula, por sua vez, diz, se você não estiver comigo, você está fortalecendo o Bolsonaro. É o cenário ideal para as 2 forças. Um só consegue se fortalecer na existência do outro. Para mim, isso foi o maior recado que as urnas deram. E o segundo maior recado, e eu relato isso com uma tristeza muito grande, é que esse papo de que o povo quer moralidade, quer nova política, quer cuidado com o dinheiro público, isso aí é furada. Tá todo mundo cagando para esse tipo de coisa. Todo mundo cagando para esse tipo de coisa. Foi uma eleição muito dominada pela velha política. A maioria dos candidatos que se elegeu foram candidatos que fizeram gastos absurdos do dinheiro público durante seus mandatos, pegaram milhões e milhões de fundão eleitoral, são candidatos com pouquíssimas propostas e muito daquele jogo sujo da velha política, e foi essa galera que a gente elegeu. Então, eu acho que o povo brasileiro deu um atestado com essas eleições de que, no fundo, não quer porra nenhuma de novo. O povo quer seguir sendo enganado, e quem for pilantra o suficiente para usar o dinheiro público para enganar o povo tem grande chance de se perpetuar na política. Então, por isso que eu digo, todo aquele avanço que a gente achou que tivesse feito de 2014 para 2018 foi perdido. A gente voltou para o patamar político, de conscientização política de 2014. Parece que a gente criou uma máquina do tempo e vai muito com aquela frase que eu soltei num vídeo semana passada aqui, que daqui pra frente é só pra trás. Pois é, rapaziada, essa foi a minha análise dos resultados das eleições de ontem. Mais tarde eu solto um vídeo aqui falando sobre o que dá pra fazer agora. Grande abraço e osso.